Amém. Glória a Deus. Cumprimento essa mocidade com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma palavra do culto Metanoia. Eu quero pedir ao Senhor que venha nos abençoar nessa noite. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar você que está na sua casa. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Amém? E vamos abrir a nossa Bíblia hoje no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Amém? Pega aí a tua palavra e nós vamos abrir nesta noite. E diz assim: E houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos. E de ano em ano, Davi consultou o Senhor. E o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Amados, eu quero contar aqui para vocês uma história de que quando Josué ele estava conquistando a terra prometida por Deus, ele ia passar por Gibeão. E ali havia um rei que temeu ser exterminado, como estava acontecendo com os outros povos. Então, eles tramaram uma farsa para enganar o povo judeu. Eles ficaram com medo de morrer. E aí eles pegaram roupas velhas, sapatos velhos, rasgados, pães borolentos, mofados, vinho avinagrado. Colocaram tudo numa sacola e foram para o acampamento onde os judeus estavam. E ali eles chegaram diante de Josué e falaram assim: Nós ouvimos falar do seu Deus e que ele é poderoso. E nós viemos de uma terra muito distante. Olha para você ver, até o nosso vinho já virou vinagre. Olha, as nossas roupas estão comidas, as nossas roupas estão velhas, comidas pelo tempo. Estamos andando há muito tempo procurando por vocês. E aí eles falaram assim: Gostaríamos de juntar a vocês. Só que era uma farsa. E aí Josué recebem aquele povo sem consultar ao Senhor. E faz um juramento pelo Senhor e que eles dariam a vida deles por aquele povo. Então eles juraram pelo nome do Senhor. E aconteceu que Saul, ele se tornou rei. Com o passar do tempo, Israel pediu um rei. E aí eles pediram Saul como rei, o povo pediu para eleger Saul como rei. E Deus falou assim: Então, Samuel, consagre Saul como rei. Só que Saul, ele fez muitas coisas que não agradou ao Senhor. E uma delas foi quebrar essa aliança. Que mesmo que Josué não havia consultado ao Senhor, ele havia jurado pelo nome do Senhor. Ele havia jurado pelo nome do Senhor. E aí, por causa da quebra dessa aliança, houve uma grande seca em Israel. E ao contrário de Saul, Davi, ele consultou ao Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Que nós estamos passando por essa seca. E aí o Senhor disse: é por causa da casa sanguinária de Saul. E aí o que Davi faz? Davi vai para os gibeonitas e fala para eles assim: que satisfação nós podemos dar para vocês, para que vocês abençoem a herança do Senhor, para que nós possamos ser abençoados. E aí eles falam assim: olha, nós não queremos ouro nem prata, e não queremos também sangue de ninguém de Israel, mas queremos homens da casa de Saul para serem enforcados. E aí Davi pega 5 homens, netos de Saul, filhos de Merabe, entrega para os gibeonitas, e 2 filhos de Rispa, concubina de Saul, filhos de Saul. Entrega para eles serem enforcados. E quando esses homens são enforcados, a Bíblia conta que a água desceu sobre Israel, que acabou o tempo da seca. E Rispa contemplou ali o poder de uma aliança e o poder de uma aliança quebrada. Só que essa mulher não queria que os filhos dela fossem comidos por bestas feras, porque os corpos dele foram jogados ali na penha. Rispa pega um pano de saco, dependura na penha, afastando as bestas feras, as aves, para não comerem os filhos dela e aqueles homens que estavam ali. E segundo os historiadores, aquela mulher ficou mais ou menos ali um tempo de 2 meses
espantando os animais. Agora você imagina, em 2 meses o corpo já está em estado de decomposição, já está com um mau cheiro terrível, mas aquela mulher, ela não arredou o pé dali. E o Senhor, Ele traz lições para nós nesta noite acerca dessa história. E uma das lições que o Senhor traz para nós hoje é que Davi, ele consultou ao Senhor. Josué, ele não consultou, mas mesmo assim o Senhor honrou a aliança dele, mesmo que ele não havia consultado. Mas por ele não ter consultado, trouxe consequências sobre Israel. E às vezes, quando nós tomamos atitudes, fazemos alianças sem consultar ao Senhor, isso pode trazer para nós consequências terríveis. Principalmente para vocês, jovens, que estão pensando às vezes em casar e fazer uma aliança com uma outra pessoa de noivado, de casamento ou de namoro. Consulte ao Senhor. Pergunte ao Senhor se é do agrado dele. Não faça aliança que vai trazer consequências para a sua vida no futuro. É necessário, antes de fazer alianças, consultar ao Senhor tudo o que você for fazer na sua vida. Ore antes. Se você for comprar um carro, se você for comprar uma casa, um apartamento, toda decisão que você for tomar, ore e consulte ao Senhor antes. E a segunda lição é que Rispa, ela não cuidou só dos 2 filhos dela, mas ela ficou ali, espantando os animais. Não só dos filhos dela, mas também daqueles outros homens. Uma coisa que nós devemos trazer para a nossa vida é ter empatia e se colocar no lugar do outro. Se preocupar também com o outro. A Bíblia não fala que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Nós não podemos estar na presença de Deus, fazer uma aliança com o Senhor e sermos egoístas. Não termos empatia e não se compadecer do outro. Aí você vai falar, Márcia, mas eles já estavam mortos. Eu imagino ali, ela naquele mau cheiro, as pessoas devem ter ido levar comida para ela, devem ter ido ali falar com ela assim, olha, sai daí, Rispa, eles já estão mortos mesmos. Mas eu quero falar para você que aquela atitude daquela mulher chamou a atenção do rei Davi para a vida dela. E essa é outra lição que nós podemos levar para a nossa vida. A atitude de Rispa chamou a atenção do rei Davi. Davi ficou sabendo que aquela mulher estava ali velando aqueles corpos em estado de decomposição. E Davi se compadeceu da história daquela mulher. Aquela mulher queria dar um enterro digno para os filhos dela. Ela não queria que eles fossem comidos por bestas feras. E Davi mandou recolher os corpos daqueles homens. Enterrou junto com os ossos de Saul. E aquela mulher teve paz. E ela pôde voltar para a casa dela. Essa é uma lição também dessa história, que nós devemos chamar a atenção de Deus para a nossa vida. Que nós devemos clamar ao Senhor, que nós devemos orar, que nós devemos ler a Bíblia, que nós devemos chorar, que nós devemos orar, clamar, chorar na presença do Senhor. Porque às vezes, amados, não temos palavra, mas o Senhor entende o nosso choro. Ele manda anjos com odres de cristal para recolher a nossa lágrima e apresentar ao Senhor. Não importa, às vezes o vale que a gente está passando, está chorando, louve, precisando, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Quero falar para você, chame a atenção do rei para a sua vida. Aquela mulher chamou a atenção do rei para a vida dela. E ela pôde ir para casa em paz. E uma outra lição que a gente aprende com essa história, a importância de uma aliança. Quero falar para você que uma aliança, ela tem uma importância, assim, maravilhosa. Quero falar para você, a importância de uma aliança na nossa vida, ela é muito forte. E a importância de uma aliança quebrada também.
Precisamos tomar muito cuidado em quebrar alianças que nós fizemos. E muitas vezes nós quebramos a aliança que nós fizemos com o Senhor. Precisamos saber a importância da nossa aliança com Deus. E eu tenho visto muitos jovens que não estão participando dessa aliança com Deus, e jovens que não estão participando da ceia, não estão ceiando, não estão participando da mesa, não estão bebendo do cálice, não estão comendo do pão. Não estão anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Não estão renovando a sua aliança com Cristo. E uma aliança, e a aliança de Jesus conosco, ela é inquebrável, ela é imutável. E mesmo que você quebre essa aliança com Deus, que você tenha quebrado essa aliança com Deus, o Senhor Jesus, ele continua no mesmo lugar. A tua quebra de aliança não invalida o poder de Deus. A tua luta, a tua pequenez, ele continua sendo Deus. E a Bíblia diz que ele tem adjetivos maravilhosos. Ele é perdoador, ele nos ama, ele é um pai amoroso, é um pai que se importa conosco. E o Senhor se importa com você. Mesmo que você ache às vezes que o Senhor se esqueceu de você, ele não se esqueceu. Ele continua no mesmo lugar, te esperando para renovar esta aliança com ele. E outra coisa que eu aprendo com essa história é que o rei, ele jamais se esquece da gente. Quando chegaram para Davi, falou: olha, Davi, tem uma das suas súditas, Rispa. Ela era concubina de Saul. Ela está lá, ó, na penha, com aqueles corpos em estado de decomposição. E Davi, ele se compadeceu daquela mulher. Ele mandou recolher os corpos e enterrarem com os ossos de Saul. E essa história finaliza dessa forma que eu vou ler para vocês. E enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim em Zelá, e na sepultura de Quis e seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou para com a terra. E aqui está falando que eles... Não, eu vou ler mais para cima. E foi dito a Saul o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. E então o rei Davi tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, dos quais furtaram na rua de Bet-seá, onde os filisteus tinham pendurado, quando os filisteus fizeram em Gilboa, e fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas e seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. E enterraram os ossos de Saul, de Jonas, seus filhos, na terra de Benjamim, em Selá, na sepultura de Quis, seu pai. E fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Então, Davi enterrou os ossos daqueles homens. Olha isso. Ela ficou ali até os corpos se tornarem ossos. E ela chamou a atenção do rei para a vida dela. Aquela mulher viu o poder de uma aliança quando a água desceu sobre a penha. Que nós possamos entender nessa noite a importância de uma aliança. A importância de uma aliança quebrada. A importância da aliança do Rei Jesus com as nossas vidas. E essa aliança foi feita com sangue. E que nós possamos entender nessa noite que nós precisamos chamar a atenção do Rei para nossas vidas. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que essa palavra venha dar fruto no seu coração. E nunca se esqueça, Jesus, ele continua no mesmo lugar. E nada que você tenha feito, que tenha te afastado da presença de Deus, invalida o poder de Deus. E que se o inimigo estiver querendo te afastar, não deixe. Ore. Jejue, leia a palavra do Senhor. Peça ao Senhor força para você perseverar na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, persevera. O Senhor tem grandes coisas para nós. Amém, meus amados? Jesus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus, aleluia.